Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje é dia 29 de março de 2026, estamos entrando ao vivo em mais uma live Furo do Alfinete, hoje com a psicoterapeuta, mentora de terapeutas e fundadora da Animagogia, Marina Freitas e Daniel Sertim, com o tema Animagogia, a terapia como pedagogia do ser. Não deixe de enviar o aviãozinho, de participar, de contribuir. Oi, Valderes, tudo bem? Estamos aguardando aí, então, a nossa convidada, a professora Marina Freitas. Um tema desconhecido que eu encontrei, mas que ele é tão antigo quanto a gente, às vezes, não se dá conta de imaginar. Então, é uma alegria muito grande ter aqui no Furo do Alfinete a professora Marina com esta temática sobre a animagogia. Ela vai explicar pra gente do que se trata. Tudo certo, Valderes? Vamos procurar a professora aqui. Professora Marina. Marina. Onde é que ela tá? Marina. Ué. Onde é que ela tá? Professora, tudo bem? Estamos aguardando. E aí, Carlos, certinho? Marina. Hoje com o tema, então, a animagogia, a terapia como pedagogia do ser. Há muitas vozes no mundo. Eu acho que a professora tem... Oi, Marina, tudo bem? Se a professora está ao vivo, puder mandar o convite, eu não estou achando a professora aqui, não aparece para mim. Marina. Aqui, convidar, fechou. Estamos ao vivo. E Augusto, tudo bem? JC? Que alegria. Oi? Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite, Hugo. Tudo bom? Que Que bom que alegria. conseguimos. Tá me vendo? Tá me ouvindo? Tudo certo? Tudo certo. O pessoal Que está me bom. ouvindo bem? O pessoal acho que está com um retorno aí na professora. O professor está gravando simultâneo em outro lugar? Não, tô Não? só com o meu microfone aqui. Ah, tá. É minha voz, eu escuto. Nossa, que não. Que É. estranho. Mas vamos seguir, vamos adiante para a gente poder aproveitar bem o tempo. Seja muito bem-vinda, professora Marina. Muito obrigada. Agradeço muitíssimo. Ué? Virou a Voltou câmera. aqui para mim? Virou? Aí. Agradeço muitíssimo pelo convite, Hugo, de verdade. Para mim é sempre uma alegria, não apenas falar da animagogia, mas falar sobre qualquer tema que seja pertinente à terapia, né? Que eu vejo hoje como algo tão importante, tão profundo e por vezes tão negligenciado. Então eu acho que é um tema que a gente tem que falar sempre. Eu acho que todo mundo deveria ser um pouco terapeuta, porque ser terapeuta quer dizer também, em última análise, ter um conhecimento sobre si, né? Isso é pressuposto de saúde mental. Muito bem. Eu estava refletindo antes, professor, eu costumo fazer uma leitura de uma introdução breve, só para quem está chegando saber e se situar, né, do que se trata. Eu estava refletindo mais cedo, o apóstolo São Paulo, ele diz, né, que há muitas vozes no mundo e nenhuma delas sem significação. Hoje, levando em consideração que houve um boom, assim, né, de formação em terapeuta, de tudo quanto é vertente, tudo quanto é área, e às vezes a gente fica meio que tateando no escuro, né, onde possa encontrar um caminho seguro, uma via firme, né, para a gente poder caminhar. E quando eu encontrei a temática da professora e a animagogia, que eu não conhecia, né, eu fiquei, poxa, tá aí alguma coisa que realmente faz sentido dentro dessa Ai, formação que bom. mais robusta, né, onde Sim. possa dar um norte, né, para a pessoa que está nessa jornada, que é uma jornada de uma vida, né. Sim, sem dúvida, para sempre, de fato. Então, boa noite a todos os costureiros e costureiras da alma. Hoje não nos reunimos apenas para falar de uma abordagem terapêutica, reunimos para tocar no fundamento. Em um tempo em que a psicologia muitas vezes se fragmenta entre técnicas, protocolos e demandas, somos convidados a retornar à pergunta mais antiga que move o ser humano: quem é o ser humano que sofre? Se não soubermos quem é o homem,
não saberemos o que é curá-lo. Desde Aristóteles compreendemos que a alma é o princípio organizador da vida. Com São Tomás de Aquino reconhecemos sua dimensão espiritual e racional. Com Santo Agostinho aprendemos que o caminho da verdade passa pelo interior. E com Viktor Frankl recordamos que o homem é movido por uma vontade de sentido. A tradição jamais reduziu o ser humano a um conjunto de sintomas. Seja muito bem-vinda, então, professora Marina, ao Furo do Alfinete. Muito obrigada. É exatamente isso, Hugo. Engraçado, porque a, a animagogia, ela nasce justamente, você falou que nunca tinha visto animagogia, ela realmente é nova, então, de fato, é muito mais comum que você não tenha visto do que tenha visto, mas ela nasce justamente dessa inquietação diante da fragmentação, ou das respostas incompletas, ou das respostas a equivocadas mesmo, né? A fragmentação, ou a incompletude, ou o equívoco. Porque quando a gente olha para o aparato moderno, psicológico, e aqui de verdade, gente, nada contra a psicologia moderna, vocês vão ver aqui ao longo, quer dizer, alguma coisa contra, mas muito bem pontuada. Vocês vão ver aqui ao longo da nossa conversa que a proposta animagógica não é polarizar. A proposta animagógica não é excluir. A proposta animagógica é integrar. Integrar tudo aquilo que faz sentido dentro de um eixo, dentro de um cardo. E esse eixo é justamente essa pergunta norteadora que o Hugo trouxe para nós aqui. O que é o homem? Porque, veja, seria uma maluquice se você fosse comprar sapato com um sapateiro que disse para você que não sabe o que é um sapato. Seria maluquice se você fosse comprar uma casa com um vendedor de casa que você faz, ei, você vende casa? Casa? O que é casa? Você não compraria casa com esse indivíduo, mas por que bulhufas? A gente faz terapia com pessoas que não sabem responder o que é o objeto mesmo da terapia. Então, é justamente nesse sentido que a animagogia nasce, para ter um eixo, responder a contento diante da tradição, o que é o homem, e a partir desse eixo integrar logoterapia, integrar humanismo, integrar TCC, integrar toda sorte de correntes psicológicas que são, por princípio, reduzidas e fragmentadas, e isso não é um juízo de valor. Eles mesmos dizem que são, e por isso, cada pessoa, a partir do seu determinado problema, vai procurar um tipo específico de psicólogo, né, a partir disso. Este conceito de animagogia foi proposto pelo professor Olavo de Carvalho? Nada. Bom, muita coisa que eu faço, estudo e acredito vem dele, de fato, sem dúvida nenhuma. Inclusive, outro dia eu dei uma aula na minha formação sobre psique e eu falei, olha, isso aqui vocês não vão ver em lugar nenhum. A pessoa que vai falar mais parecido com isso é o professor Olavo de Carvalho. Sem dúvida nenhuma, porque muito embora não fosse um psicólogo, era um estudioso do ser humano. Um estudioso realista. E esse aqui é a coisa, né? É o eixo da animagogia. Mas vamos lá, Hugo, já falei demais. Me diga aí o que é que o senhor quer saber sobre a animagogia. Muito bem, a gente costuma falar aqui, professora, no Furo do Alfinete, dentro da formação também que eu realizei, do professor Arthur Schumann, que a gente pode negar a realidade, mas não as consequências de negar a realidade, né? Com certeza. Ou seja, a realidade ela não se dobra diante da nossa vontade, só a nossa ilusão, muitas vezes, que cria um escapismo, né, diante dessa Sim. própria realidade. Né? Então, sem mais delongas, né, professora Marina, o que é, em essência, a animagogia para quem está chegando, né, se tivesse que defini-la, não apenas conceitualmente, mas ontologicamente, né, como a descreveria? Bom, a animagogia, Hugo, para a gente ser bem claro, né? Porque o ontológico, às vezes, é aquilo que se revela por último, embora seja o mais importante. Então, vamos tentar primeiro olhar para a sorte de coisas que a gente tem e chegar nesse eixo ontológico, né? A gente pode descrever a animagogia como uma ciência prática, ok? Bom, tem ciências que são somente especulativas, tem ciências que são somente práticas, que não são somente arte, né? E tem ciências que são as duas coisas. Então, o que é que eu quero dizer, gente, com ciência prática? É um corpo de saber, ok? Que tem tanto a nível teórico, então nós vamos ter ali toda a teoria embasada, e essa teoria ela pode ser aplicada, e por isso ela é uma arte, dentro do setting terapêutico, quando eu estou ali atuando diante de um paciente que me traz uma demanda, uma queixa, enfim, e eu vou aplicar essas coisas nele. Então, a animagogia é uma ciência prática, que visa conduzir o paciente a operar segundo a normalidade, processo este em que o paciente é o protagonista. Bom, o que seria normalidade? Normalidade é a gente operar conforme aquilo que nós somos feitos para ser.
Isso é normalidade. Normalidade não é uma coisa que não é estranha, que não é esquisita. Hoje se perdeu muito também o conceito de normal, né, Hugo? É uma coisa assim que as pessoas, a gente não sabe muito bem o que quer dizer. É justamente você saber que você tem uma estrutura ontológica, e por ontológico quero dizer aquilo que te foi dado desde quando você foi concebido, que não muda, que está ali para sempre. Então, aquilo que te foi dado enquanto estrutura ontológica, que faz com que você seja você. Então, a cadeira tem uma estrutura X, a mesa tem uma estrutura Y, a caneta tem uma estrutura H e o Hugo tem uma estrutura de ser humano, que faz com que ele seja um ser humano e não uma pedra, um ser humano e não um gato. Então, às vezes, a gente não está olhando para essas coisas a este nível descritivo, mas quando a gente escuta, a gente pensa assim, caraca, é verdade. Tem algo na cadeira que faz eu bater o olho e dizer cadeira e não bola. Tem algo na planta que faz eu bater o olho e dizer planta e não gato. Que algo é esse? Digamos assim, né? É essa estrutura ontológica que foi dada, que permite que a gente observe e diga o que aquela coisa é. E toda vez que o ser humano sai dessa normalidade, ele vai ter sintoma. O que é sintoma? É um aviso. Olha, tem algo errado. Quando o paciente chega no setting terapêutico, que ele vai dizer qual que é o problema dele, ele diz, ó, meu casamento tá ruim, o meu chefe tá fazendo isso aqui comigo, eu tô sem dinheiro, o meu filho é impossível. O que é isso? Sintoma, eu não consigo dormir direito, eu tô tendo muitos pensamentos catastróficos. Sintoma. Isso está denunciando que tem algo na estrutura daquele paciente que não está correto. O que é que a animagogia faz? A animagogia, ela tem um corpo de saber objetivo, tá? Que diz para nós, olha, se tal coisa acontece, este conjunto de possibilidades pode estar acontecendo a nível de estrutura humana. Então, você vai ter que captar este sintoma que o paciente traz, você vai ter que saber quais são as possibilidades dentro desse corpo de saber, e, no meio disso tudo, a coisa mais importante de todas, a pessoa real e concreta que está diante de mim. Porque se eu sei o conjunto de sintomas, eu sei o corpo de conhecimento, mas eu não me importo com o paciente, mas eu não quero realmente que ele melhore, que ele ascenda, enfim, que ele pare de ter sintoma a nível baixo, então daí nada vai dar certo. Então a animagogia é justamente uma ciência prática que busca levar, conduzir o paciente à normalidade, processo este onde ele é o protagonista. Por que eu digo que ele é o protagonista, que é a última coisa aqui do que eu estou falando para vocês? Porque muitas terapias, gente, eu sou terapeuta há 4 anos, tá? E quando eu comecei a atender, eu percebi o seguinte, que muitas vezes o terapeuta ele quer convencer o paciente de alguma coisa. Ele quer impor alguma coisa. Olha, mas você sabe que você não poderia fazer isso, mas não, você tem que fazer aquilo ali, etc e tal. E dessa tentativa de convencimento nasce uma frustração, tanto do paciente quanto do terapeuta. Por quê? Porque para que a gente consiga agir conforme o bem, que é o que todo mundo está buscando no final das contas, que é o que vai tirar o sintoma no final das contas, a gente precisa ter tocado nesse bem. O que eu quero dizer com isso? Tocado nesse bem. Veja, quantas coisas na nossa vida, na minha, na do Hugo, na de todos vocês, quantas coisas a gente acorda dizendo assim, poxa, queria fazer tal coisa diferente hoje. Mas quando a gente dorme, a gente não fez. Aquela coisa, já que você começou com São Paulo, Hugo, o bem que quero não faço, o mal que não quero, eu faço. Essa é a estrutura humana, entendeu? Essa é a falha na matrix aqui do ser humano que vai nos acompanhar até o final da nossa vida. Mas por que tem coisas que, mesmo sabendo que são boas, nós não conseguimos fazer? Porque a gente não tocou nessa coisa. Então não adianta eu chegar pro Hugo e dizer assim, Hugo, como que você faz isso, cara? Você deveria fazer X, Y, Z. O vai dizer, poxa, Marina, eu concordo contigo. Quem nunca? Mas eu não consigo fazer. E essa foi uma das primeiras coisas. Eu ainda nem sabia que era animagogia, né? Mas foi uma das primeiras coisas que eu comecei a buscar. Olha, eu só consigo agir bem se eu tiver acessado o conceito, se esse conceito tiver descido para o meu coração através da meditação, se eu tiver meio que convencido o meu coração disso, e aí eu posso, de fato, começar a caminhar nesse processo. Eu percebi o seguinte, olha, se eu preciso contemplar e eu preciso meditar para que a minha vontade se mova, então não adianta eu tentar convencer o paciente a nível de discurso. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso dar para ele o mesmo aparato, um aparato similar que eu tive, para que ele consiga contemplar razoavelmente as mesmas coisas que eu contemplei, para que então a vontade dele se mova. É isso que eu preciso fazer. E aí eu comecei a buscar como fazer isso. E hoje, dentro da animagogia, hoje tem um processo inteligível, ordenado e ensinável,
que eu ensino aos meus alunos de como fazer isso, como permitir que o paciente contemple as mesmas coisas que você contemplou, para que então a vontade dele se mova. Então é por isso que a animagogia é vista como esse processo inteiro. E só por último, Hugo, para deixar você continuar, que eu já falei demais. Se deixar falar, eu falo aqui até amanhã, entendeu? Essa sou eu. Mas vocês também podem se perguntar assim: mas Marina, que diferença faz a animagogia ser uma ciência prática se nós temos hoje a psicologia científica? Isso é outra coisa também que eu acho que é importante a gente separar. Psicologia científica é uma coisa, ciência, nos moldes da tradição, é outra completamente diferente, tá? A começar pelo método. Esse método empirista, positivista, de isolar o objeto no exterior, de tentar quantificar, metrificar, levar para o laboratório, etc, etc, etc. Tá? Isso não é ciência, a nível de tradição. E a tradição é a espinha dorsal da animagogia. O que é ciência, gente? Gente, a ciência é um hábito intelectual. A ciência é uma virtude intelectual que me permite conhecer um objeto a partir dos seus princípios e causas. Isso é ciência. Neste sentido, eu, pessoa ordenada, numa conversa com o Hugo, pessoa ordenada, posso fazer ciência psicológica. É muito louco dizer isso aos ouvidos da modernidade. Alguém pode me ouvir aqui e dizer: essa mulher ela está completamente louca. Como assim eu posso fazer ciência psicológica? Não precisa de todo aquele método validado. E lembre-se, não vim para polarizar, vim para integrar. Tem muitas coisas dentro desse método que tem vários problemas que são ok, tá? A gente pode trazer. Mas ciência é isso. E a ciência psicológica, gente, ela tem uma particularidade. Vocês precisam olhar para isso aqui. Nós nunca podemos tratar o objeto da ciência psicológica como algo exterior. Porque nós temos uma alma. Eu não posso tirar a alma de mim, colocar numa redoma e olhar para as características dela. E muitas pessoas, muitos cientistas psicológicos modernos vão dizer: poxa vida, eu ter uma alma me torna parcial. Eu ter uma alma invalida o método. Pois eu diria o contrário. Que maravilha que o cientista psicológico tem uma alma. Que coisa incrível que ele é capaz de falar, ouvir, internalizar, se conhecer e colocar isso para fora a título de conhecimento. E nesse sentido, o professor Olavo fala uma frase maravilhosa que está entre as 5 frases mais incríveis que eu já ouvi até hoje. Que ele fala assim: todo conhecimento deve ser autoconhecimento. E todo conhecimento está apto, e todo autoconhecimento, perdão, está apto a ser conhecimento científico do mais alto grau. É fantástico isso aí, professora. Me vieram algumas coisas que eu queria perguntar, mas no meio da fala da professora pularam alguns insights assim que a distinção para as pessoas que estão nos ouvindo, que a professora está falando dessa ciência da alma, vamos chamar dessa forma, né, que está alinhado com a animagogia, entre o cientificismo, que é essa redução, né, onde pega o ser humano e categoriza ele, coloca em condicionalidades para poder avaliar ou fazer uma gestão do fenômeno para poder descrevê-lo, achando que ele vai se repetir nessa inconstância que é a própria vida muitas vezes, né? Mas que Sim? a animagogia ela resgata pela a ciência da alma o pressuposto básico do que é o homem. Aí a pergunta que Isso. eu faço, que não é a que está aqui, mas que me surgiu, a professora fica à vontade se quiser responder, a distinção em relação ao objeto, né? E eu acho que casa muito com a pergunta, porque qual é a visão que sustenta o homem dentro da animagogia? Nós falamos em Sim. corpo, alma, espírito, psique. Onde é que se entrelaçam e qual a distinção categórica nessa compreensão integral do ser humano? Maravilha. Excelente pergunta, Hugo. Veja, qual é a visão que sustenta a animagogia? Vamos começar por aqui, porque isso responde tudo, no final das contas, né? A animagogia ela está ancorada numa antropologia realista, teleológica, não é teológica, viu, galera? Teleológica e hierárquica. Então, realista, teleológica e hierárquica. Tudo que não tem na psicologia moderna, infelizmente. Marina, o que você quer dizer com realista? Vamos lá, vamos por partes, ok? Não sei se vocês estão ouvindo o Vicente chorar, é meu bebezinho de 1 ano e 3 meses, tá? Deve estar tomando banho. Vejam, o que quer dizer realista? Vejam só.
Quando a gente vai para a faculdade de psicologia, e eu já estive em uma, tá? Para ninguém me acusar, você nunca esteve lá, você não tem lugar de fala. Eu já estive em uma faculdade de psicologia. O que é que acontece? Nós temos abordagens. E muitos alunos meus, eu tenho alunos psicólogos, eu tenho alunos estudantes de psicologia, e eu sempre pergunto, justamente para integrar o meu imaginário e não ficar falando bobagem. Pergunto para todos, como é que foi esse processo de formação? Você podia atender com base em mais uma abordagem? Como é que era a supervisão dentro da faculdade? Todos, sem exceção, me respondem, Marina, eu sou obrigado a escolher uma só. Eu não posso conversar com outra, tá? Inclusive, na faculdade de psicologia, eu encontrei uma professora que ela conversava com outra, eu dei parabéns para ela, porque isso já é maravilhoso, já é um salto. Eu não posso com outra. E se eu fizer, eu tenho lá o estágio supervisionado, e eu tenho que escolher um supervisor. Aí vamos lá, eu escolho um supervisor psicanalista. Mas aí, no momento do atendimento, eu percebo que uma técnica da TCC seria melhor para aquele paciente do que uma intervenção psicanalítica. Se eu levar isso para o meu supervisor, ele não aceita. Ele fala, não, 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 psicanálise apenas. Uma coisa não conversa com a outra. A psicanálise não é cientificista. E fica toda aquela discussão entre as correntes que a gente sabe que existem. Então, o que acontece? A gente sai da faculdade com esquemas mentais de cada abordagem. Porque, gente, querendo ou não, todas elas podem negar, mas toda abordagem tem um esquema antropológico de fundo. Todas. Todas as abordagens têm um modo de enxergar o homem e todos esses modos são reduzidos. Todos esses modos são amputados. Se não fosse assim, não teriam 200. Se não fossem reduzidos, não teriam 200. Teria uma só que resolveria toda a sorte de questões humanas. Então, as pessoas saem da faculdade com vários esquemas mentais. Ó, a psicanálise pensa o homem assim, o humanismo pensa o homem assim, a TCC pensa o homem assim, o Skinner pensa o homem assim. Na verdade, praticamente não pensa, mas ok. Beleza. Só que o que acontece? Quando essa pessoa vai para o setting terapêutico, ela vê agora não mais um recorte. Ela vê agora não mais um fragmento. Ela vê um ser humano. E este ser humano, por premissa, é completo. Todos nós somos. Esse ser humano, por premissa, não consegue, não pode ser reduzido a um recorte. Então, o que a pessoa tenta fazer? Ela tenta pegar esses esquemas mentais e aplicar. Olha, eu vi que se eu fizer tal coisa, dá certo. Eu vi que se eu fizer tal coisa, dá certo. Só que o que ela percebe, na realidade, não agora mais no esquema abstrato da faculdade, que aquilo ali não dá certo 100%. Pode dar certo de algum modo, mas não dá certo 100%. E aí, muitas vezes, inclusive, eles percebem que alguns desses esquemas, não todos, não têm nenhum aporte na realidade. Este é o problema. Marine, qual que é a solução? Bom, a solução é você pegar o seu café. Eu sempre falo isso quando eu falo do Aristóteles. Aristóteles, com seu belo café, entendeu? Nesse caso aqui é um chá. Pegou o banquinho, sentou diante da realidade e fez assim, sem viés ideológico, sem vontade de que a realidade fosse algo que ele queria, sem querer que ela servisse a ele. Realidade, minha querida, tome o tempo que precisar. Me diga o que você é. Marina, isso parece loucura, isso parece maluquice. Não é, gente. Isso é contemplação amorosa. O que é contemplação amorosa? O esplendor do objeto, não do sujeito cognoscente. O que é isso? É você estar diante de algo e desejar de todo o coração que aquele algo seja o que ele é. E isso aqui é diferente de submissão. Porque vejam, muitas pessoas às vezes falam assim: nosso primeiro princípio da sanidade mental é uma submissão completa e restrita à realidade. Maravilha, isso é muito bom. Nós devemos nos submeter à realidade. Mas para mim esse é o segundo princípio. O primeiro princípio é desejar que ela seja como ela é. Porque existe uma diferença absurda entre, tá bom, que saco, é assim, aceito, vida que segue. E, caraca, eu amo a realidade a tal ponto que mesmo esse negócio doendo desse tanto, eu desejo que continue doendo, porque tem um princípio bondoso e ordenador por trás disso tudo, que tem uma pedagogia aqui para mim. Essa disposição de alma é muito maior. Esse sujeito, ele quase que não vai sofrer na vida. Então já é um princípio de sanidade muito maior. Então, o que é uma antropologia realista? É uma antropologia que não tem esquema ideológico. É uma antropologia que não deseja dizer o que ela acha, o que ela quer, o que ela acha bonito. É uma antropologia que olha para o homem, o observa atentamente, com disposição, com humildade, com honestidade intelectual, disposta a perceber os seus equívocos e espera
entender o que o homem é. E nesse sentido, nós temos muitos sujeitos que não são psicólogos e têm uma percepção disso muito maior do que muito psicólogo, como, por exemplo, de novo, volto para o mesmo exemplo que o colega deu aqui no início, o professor Olavo de Carvalho, que tinha uma percepção do homem maravilhosa, porque ele era um filósofo realista, tal como Santo Tomás, tal como Aristóteles, tá? Então, isso aqui primeiro é a antropologia realista. Depois de realista, a teleológica. E aqui é um outro ponto crucial de distinção entre a animagogia e a psicologia moderna, e um ponto que leva a psicologia moderna a muitos equívocos. Teleológico é afeto à finalidade. Então vejam só, qual é, entre as 4 causas de Aristóteles, causa eficiente, causa material, causa formal, causa final, qual que é a causa mais vilipendiada? Eu saí da advocacia, mas o vocabulário da advocacia não sai de mim. Qual que é a causa mais vilipendiada hoje na modernidade? A causa final. Não à toa, ela é a causa mais importante das 4. Porque todas as outras 3 cooperam para ela. Todas as outras 3 cooperam para que a coisa se torne aquilo para o que ela foi feita para ser. Porque a finalidade, para não ficar muito abstrato para vocês, eu detesto abstração nesse sentido, a finalidade, gente, vocês podem pensar como sinônimo de felicidade. Vocês podem pensar como sinônimo de função. Para que aquela coisa foi feita? Vocês podem pensar como sinônimo, principalmente no caso do homem, como felicidade. Então imaginem, se a causa final foi esquecida, prestem muita atenção nisso aqui. A felicidade do homem foi esquecida. Meu Deus, como que o homem é feliz? Aí eu volto para aquela questão do sapateiro, que faz sapato, não sabe o que é sapato. Como que um terapeuta, um psicólogo, um animagogo está diante de um homem e não sabe como esse homem é feliz? Porque no final das contas, tudo converge para isso. E é justamente o esquecimento da causa final que faz com que 3 psicólogos, ou terapeutas, enfim, olhem para 3 pacientes com problemas similares e deem respostas distintas. Isso é o que faz, por exemplo, que uma mulher chegue no setting terapêutico e fala assim: olha, meu casamento caiu na rotina, tá terrível, a gente não se conhece mais, a gente não tem intimidade, a gente não tem relação, a gente não tem nada. O terapeuta vira para ela e fala assim: faz assim, pede umas férias e passa 3 semanas com ele no resort. A mulher vai pro resort e volta separada. Por quê? Que péssima ideia colocar 2 pessoas que não se conhecem mais dentro de um lugar que elas não podem olhar para lugar nenhum, que elas não têm distração, porque olha só, o que estava mantendo esse casamento eram as distrações do dia a dia. É o filho que acorda, é o trabalho, é o chefe, tem que ficar até tarde, etc. E tal, o que estava mantendo esses 2 juntos. Aí você tira isso. Por quê? Porque não se conhece a finalidade do matrimônio. Porque não se conhece a finalidade do homem, a finalidade da mulher. Então, a causa final é a coisa mais importante dentre as 4 causas e é preciso que nós toquemos nisso de novo, porque num ambiente onde a causa final foi esquecida, naturalmente as almas cairão no inferno. Sem dúvida nenhuma, as almas cairão no inferno, tá? Então, a gente precisa tocar nisso de novo e a animagogia é teleológica. Digo novamente, não tem a ver com teologia nesse aspecto, mas sim com entender que o fim do homem, o fim último do homem é objetivo. Eu não tenho um fim e o Hugo tem outro. É objetivo. Vocês lembram que eu falei para vocês sobre a forma? Cada coisa tem a sua forma que faz com que ela seja o que ela é. A finalidade de cada coisa está na forma. Eu não me dou a minha finalidade. Isso é um outro problema moderno. Eu sou o que eu quiser. Eu vou fazer o que me faz feliz. Tá bom. Mas aí depois a conta chega. Não dá, gente, pra gente se dar a nossa própria finalidade. Nós somos seres causados, não somos autocausados. Algo veio antes de nós e nos fez. Naturalmente, se eu chegasse na casa do Hugo hoje, ele tivesse o objeto aí não identificado, vocês acham que eu ia chegar lá e dizer: olha, Hugo, eu acho que isso aqui serve para tal coisa, você faz isso aqui, tá bom, Hugo? Não, pera aí, mas quem fez isso aqui fui eu. Como que você quer chegar na minha casa e dizer para que o meu artefato serve? É isso que a gente faz com a gente todo dia. Como que a gente quer dizer para o que a gente serve? Foi a gente que se fez? Você foi lá com suas próprias mãos, colocou uma célula na outra e de repente tinha um bebê? Não foi. Foi você que infundiu a alma em você? Não foi, meu amigo. Então, pera aí um pouquinho. Toma um tempo para descobrir qual é a sua finalidade, porque ela tá lá. E corre atrás dela. Porque é ela que vai fazer com que você seja feliz. E um animagogo, um terapeuta que sabe disso, ele tá na frente de 95% das pessoas que atendem gente. Porque ele sabe, no final das contas, para onde todo o movimento humano volta. Se eu não sei para onde todo o movimento humano volta, todo movimento vai ser sem sentido. E a gente cai no niilismo. Se a gente cai no niilismo, a gente se joga da ponte. Porque o que faz todo mundo levantar de manhã é a esperança. A esperança do bem futuro. Se eu tiro isso do homem, eu tiro tudo.
Então, a gente precisa de uma antropologia realista e teleológica. E, por fim, hierárquica. O que quer dizer hierárquica? Que é uma outra grande diferença da animagogia. Olha, a animagogia tem uma anamnese própria, a animagogia tem uma súmula psicopatológica própria, que integra 3 níveis. Primeiro nível fenomenológico, que é o nível moderno, não podemos esquecer disso, inclusive para fins de comunicação entre profissionais, eu não quero que os animagogos fiquem numa redoma de vidro falando só entre eles, mas de jeito nenhum. Segundo, nível de estrutura de potência. E terceiro, nível teleológico e prudencial de intervenção. Nesse segundo nível de estrutura de potência é onde entra essa questão hierárquica. O animagogo sabe que a pessoa humana tem potências, tem faculdades operativas, que ela tem os 5 sentidos, o sentido comum, a imaginação, a memória cogitativa, o intelecto ativo, o intelecto passivo, a vontade. O animagogo sabe disso, que são formas através das quais a alma se atualiza em direção a certos objetos. Cada uma tem um objeto distinto. Se eu sei disso, eu preciso, diante do meu paciente, Hugo, entender qual dessas faculdades está na dianteira. Isso aqui é um ouro dentro do setting terapêutico. Inclusive, convido vocês a assistirem um vídeo meu no YouTube, depois eu vou passar até para o Hugo para ele disponibilizar, que eu falo da potência operativa que está na dianteira. Quando você percebe, lá eu dou meios de vocês perceberem qual que está e qual é a intervenção a partir dessa percepção. Vejam, se o sujeito ele chega com a imaginação na dianteira, o tratamento é um. Se o sujeito ele chega com a paixão, com as paixões na dianteira, o tratamento é outro. Se o sujeito ele chega com a razão na dianteira, o que parece muito bom, mas nem tanto, porque se você não integra a razão com a vontade, a coisa não anda, lembram lá da meditação? Eu só sei um monte de coisa, mas não faço nada. Às vezes é pior, porque o sujeito ele se sente cheio de informações, mas pesado porque não consegue agir conforme. E se a vontade está na dianteira, a questão é outra. Então eu preciso observar qual é a potência que está na dianteira daquele paciente. Ok, primeira coisa. Segunda coisa, com a questão hierárquica. Essa potência está desordenada por quê? E qual seria a ordem dela dentro dessa hierarquia? Como é que fica essa submissão? A quem as paixões se submetem? Por quê? Como que eu faço para que as paixões se submetam à razão? As paixões se submetem à realidade, isso aqui é uma outra questão. Eu tenho um vídeo também no YouTube onde eu falo o que é cura no processo terapêutico. Porque se eu não sei o que é cura, eu não sei para onde o paciente está indo. De novo, olha a finalidade, como é importante. Então, o que é cura no processo terapêutico? Cura é um processo duplo. É você atar a razão à realidade para que você pare de fazer falsos juízos e achar conforme voz da sua cabeça. E também, para e passo, atar os afetos à razão. Porque os afetos não se atam diretamente à realidade. Tem terapeuta que tenta fazer isso. Não vai dar certo. Então, primeiro, razão à realidade e depois afetos à razão. Se eu não conheço essa estrutura, se eu não sei quem fica em cima, quem fica embaixo, grosso modo, e se eu não sei como o homem deve atuar, o que é que eu tenho que organizar a nível de alma baixa? O que é nível de alma baixa? Alma sensível. Para que depois eu consiga organizar lá em cima, porque isso aqui é um outro erro comum. Organizei aqui embaixo, de cima faz o resto. Não, não, não. Tem outras coisas que você precisa fazer lá em cima, desse processo sinérgico entre razão e vontade, para que, de fato, você consiga agir conforme o bem maior daquela situação. Então, é isso que eu quero dizer quando eu digo que a animagogia está ancorada numa antropologia realista, teleológica e hierárquica. Fora disso, a gente vai ter fragmento, processos parciais e tão somente remissão de sintoma. Muito bom. O Augusto colocou o canal aqui fixado, professora Marina, Ah, no ótimo. YouTube. Obrigado, Augusto. Eu estava refletindo agora, enquanto a professora falava, estava me lembrando que até compartilhei um vídeo do professor Sérgio Rezende. Ele estava falando dessa apreensão da realidade, né? Em níveis e etapas. Ele compara com coisas bem simples, é semelhante às parábolas que Cristo conta, né? Que Cristo pega questões profundas, complexas, com a realidade do dia a dia. Ele estava falando assim, um primeiro momento é como se fosse um sibilo, um sílvio, né? Uma voz, ela entra e sai pelo ouvido literalmente, não desce ao coração. Aí ele Isso. vai dizendo as outras etapas, que é como depois alguém que riscasse na água, forma uma marca, mas logo ela se desmancha, né? Não mantém consistência. Aí no terceiro momento, o dedo na areia, né? Mas a depender das circunstâncias também vai sumir. Aí, em última instância, é quando de fato, né? Desce no coração, Isso. né? A integração completa, né? Que é a proposta da animagogia tem de forma Exatamente. bastante ordenada, né? Ordenar ao fim.
Interessante para quem não sabe o que a professora Marina falou, teleologia é diferente de teologia, porque teologia é o estudo de Deus, e a teleologia é o estudo, tendo em vista o futuro, as finalidades, né? O propósito Isso, do ser humano. Tele vem de futuro, né? De propósito, né? Parece que exatamente. não é máquina do tempo, não, né? Mas é como se a Não. gente conseguisse integrar a história do ser humano numa única vida, né? Para quem fica, às vezes, Exatamente. perdido, a gente consegue caminhar. Professora, eu vou para a próxima pergunta que fala sobre o sofrimento, que a professora pontuou bastante, né? A alma chega desordenada no setting terapêutico, perdendo a mão e não sabendo nomear aquilo que lhe acomete, né? Então, qual é o papel do sofrimento na animagogia, né? Ele é algo a ser eliminado, compreendido ou integrado como parte do amadurecimento da pessoa? Maravilha. Olha, o sofrimento é uma maravilha, Hugo. Assim, a gente perde muito por não conhecê-lo. Eu me lembro que numa sessão terapêutica com um paciente que tem um pouco mais de nível de consciência, eu sempre falo que quem dá o tom da terapia, quem dá inclusive quanto que ela vai durar, não é a expertise do terapeuta, é o nível de autoconsciência do paciente. Então, quanto mais nós estamos diante de um paciente autoconsciente, mais a gente pode intervir a nível mais alto e mais rápido ele se organiza. Eu me lembro que essa paciente tinha um nível de autoconsciência maior. E ela estava ali trazendo um sofrimento em relação ao casamento. E eu falei para ela assim: o que é que eu faço, Marina? Eu falei: a primeira coisa que você vai fazer, minha amiga, você gosta de beber alguma coisa? Ela falou: eu gosto de beber um vinho. Você vai abrir um vinho e você vai tomar um vinho com esse sofrimento, entendeu? Por quê? Mas por que a gente quer? Sentiu? Acabou. Tira de mim. Não quero isso, não. Eu não quero nem sentir esse negócio. Isso aqui é um grande problema, gente. O sofrimento é absolutamente pedagógico. Quando o sofrimento vem, a nossa primeira inclinação não deve ser acabar com ele. A nossa primeira inclinação deve ser entendê-lo. Porque olha só, eu sempre falo para os meus alunos que se algo ainda te dói, é porque tem uma verdade que você ainda não alcançou. E aí, nesse sentido, a pergunta que volta é sempre assim: não, então dá para não sofrer nesse mundo? Não, porque não dá para alcançar toda a verdade nesse mundo. Essa é a nossa circunstância. Mas dá para sofrer menos e dá para dar um sentido para o sofrimento. Quando o sofrimento tem um sentido, ele dói menos. Sem dúvida nenhuma, ele continua doendo. Só que ele se transmuta, ele se transforma numa outra coisa. No meu último filho, eu tenho 3, eu tive um parto normal pela primeira vez na minha vida, eu fiquei 4 dias em trabalho de parto. E a minha médica, preocupadíssima comigo, Marina, é a sua primeira vez, e como é que você tá, e tudo mais, o que é que você quer fazer? Eu falo, doutora, tá tudo bem. Cada respiração que eu faço, cada contração que eu tenho, eu não encaro como mais uma contração. Eu encaro como menos uma contração. Esse processo é imprescindível para que meu filho nasça. Por que eu ia querer me desfazer dele? Isso é maluquice. E eu que sou católica, você não precisa pensar assim, gente, tá bom? Tá tudo bem. Mas eu que sou católica, eu pensava, caraca, na hora que Adão e Eva caíram, foi que Deus falou para eles que a mulher ia ter que sofrer para remir os pecados dela. Eis-me aqui, Senhor, tô remindo os meus, entendeu? O Senhor mandou, cá estou eu remindo os meus pecados. Que bom que eu tenho esta oportunidade concreta de remir os meus pecados. Então, quanto mais a gente consegue dotar o sofrimento de sentido, mais ele faz sentido. E o sofrimento, gente, é um peso que nos esmaga de dentro para fora, se é que isso é possível, metaforicamente é, que nos esmaga de dentro para fora, quebrando na gente, pouco a pouco, aquelas coisas que, se ficassem vivas dentro de nós, nos fariam pessoas muito piores. É isso que o sofrimento faz, se a gente consegue adequá-lo numa justa medida. Se a gente consegue entender assim, cara, por que isso está doendo tanto? Como eu falei para minha paciente, vai lá tomar um vinho com ele e se pergunta, por que isso dói tanto? Porque se dói tanto, gente, é porque te falta alguma coisa. Te falta uma virtude, talvez. Pô, às vezes não é o teu filho que é impossível, é você que é impaciente. Só que dói você assumir essa responsabilidade para você e dizer assim, meu Deus, que coisa triste que o problema sou eu. Mas que maravilha que o problema sou eu, porque então agora eu tenho uma ferramenta para consertar. Porque enquanto está no outro, o que é que eu posso fazer? Nada. Não é só sentar e chorar. Mas enquanto está em mim, eu posso batalhar por isso. E no final das contas, gente, vou dar um spoiler para vocês, sempre está em nós. Sempre, sempre está em nós. Então, essa semana, um aluno meu mandou mensagem para mim falando que ele tinha assistido a aula da formação sobre a dor. Eu falo sobre a dor lá, né? Todos esses aspectos. E ele disse assim: Marina, muito obrigada, porque você falou uma frase lá que eu fiquei meditando muito tempo, que dizia assim: a dor é o útero da esperança
que nos abre a porta da ressurreição. Gente, não tem ressurreição sem cruz, entendeu? Esse negócio não está no mercado. Não tem ressurreição sem cruz. Se você quer esse negócio para você, se você quer a felicidade, você precisa matar algumas coisas em você, como eu falava há pouco. Então, esse sofrimento que dói tanto, a gente pode, olhando agora de novo, né, para a estrutura das faculdades, que eu falei que antropologia hierárquica, tem uma paixão da alma. O que é a paixão da alma? É uma inclinação da nossa alma sensível para aqueles bens que a gente deseja ou para aqueles males que a gente quer rechaçar. Então, eu quero um bem ou eu fujo de um mal. Então, eu me movimento. Esses movimentos são chamados, São Tomás de Aquino, de paixão. Paixões. São 11. Elas não são nem boas nem más. Elas precisam ser ordenadas para serem boas, né? E perseguirem o fim último, junto com a parte superior. Então, tem uma paixão da alma chamada tristeza. Então, algo me aconteceu, algo que eu encarei como um mal, está aqui agora comigo, me fazendo sentir tristeza. E eu chego no set terapêutico e falo, eu estou triste. O que é que normalmente o terapeuta quer fazer? A mesma coisa que ele faz com ele mesmo. Vamos acabar com essa tristeza. Vamos pular, vamos cantar, vamos esquecer, vamos obliterar todo o pensamento nesse sentido e vamos ficar felizes. Não. Vamos entender de onde vem essa tristeza. São Tomás ele fala que toda tristeza é fruto de uma perda de unidade. Porque quando eu busco um bem, é porque aquele bem é conveniente à minha alma, concorda? Ninguém vai buscar um bem que não quer. Ninguém faria isso em sã consciência. Então, se eu busco um bem, é porque este bem é conveniente à minha alma. Eu percebi que isso é bom para mim. Se eu não o tenho, eu me entristeço porque algo na minha unidade se perdeu. Eu não tenho um bem que eu queria, que seria bom para mim. Tá, mas que bem é esse? Será que é um bem mesmo? Será que na realidade, olha a importância do realismo. Será que na realidade isso é um bem? Às vezes um amante fica triste porque o homem que ficava com ela, que tinha mulher, parou de ficar com ela. Ela sente tristeza porque ela perdeu a unidade. Concordam comigo? Mas ok, este bem que ela está sentindo uma perda de unidade é um bem na realidade? Ficar com um homem casado é um bem na realidade? E às vezes o processo terapêutico não vem de extirpar essa tristeza, vem de ordenar isso dentro daquela alma. Porque quando aquilo para de ser, aquela ausência para de ser vista como um mal, a tristeza desaparece. Sem você precisar mexer nela concretamente, né? Nela especificamente. E uma outra coisa muito interessante que São Tomás fala para nós também é que nem toda tristeza é ruim. Tem um artigo da Suma só para isso. Marina, como não? Mas quando eu fico triste, olha só, a misericórdia é uma tristeza. Uma tristeza pelo mal do outro. O outro está mal e você se compadece. Quando você tem misericórdia de uma criança que está na rua pedindo comida, não é uma tristeza? Então, olha só, nem toda tristeza é um mal. Nem a inveja, que é um tipo de tristeza também elencado na Suma, é um mal. Ele elenca 4 tipos: a misericórdia, a tristeza, a ansiedade, que ele chama também de angústia. Olha só, São Tomás maravilhoso lá. Século XIII, entendeu? Falando de ansiedade e angústia. E a assídia. São as 4 tristezas que ele vai elencar para nós. E aí ele vai mostrando que tudo isso pode ser ordenado. Então eu posso ter... Gente, olha só. Eu posso estar feliz e estar padecendo. Eu posso estar feliz, não. Eu posso ter prazer e estar padecendo. E eu posso estar profundamente triste e feliz. Essas duas coisas são possíveis. E se a gente estiver olhando para o lugar certo, a gente vai preferir estar triste e feliz ao mesmo tempo. E é por isso que São Tomás também fala que os santos, eles preferem sentir dor do que tristeza. Porque a dor é o correspondente orgânico, físico. Algo me espetou aqui, doeu, saiu sangue. Isso é dor. A tristeza é a internalização da dor, sabe? É a recepção da dor internamente. É como você organiza isso. E ele fala que os santos preferem sentir dor do que tristeza, porque eles preferem a dor física do que esse estado de ânimo por ter feito o mal. Ou por ter perdido a unidade, digamos assim. E é nesse aspecto que aparece o martírio. O que é o martírio? É a recepção da dor com alegria para que não haja tristeza. Professor, é fantástico porque a professora mencionou e muitas janelas se abrem, né, ouvindo a professora falar. O nosso desafio é trazer a unidade do conhecimento na unidade da consciência, né? Sofremos muitas vezes porque
perdemos essa capacidade de narrar nossa própria história. Total. Então, até o Julián Marias, eu acho que ele fala sobre as doenças biográficas, né? A nossa biografia, ela perdeu o chão da sua própria história, né? E claro, Sim. quando a professora situa dentro da proposta animagógica, é como se fosse um mapa para fazer essa leitura, né, dessa individualidade do que nos torna humano, que é o homem. Como ela mencionou anteriormente, pessoal, toda visão, seja ela psicológica, filosófica, ela sempre pressupõe uma dimensão humana, antropológica. O que é o homem? Né? Então, o homem não é separado das suas convicções, e aqui não tem nada a ver com proselitismo ou com um processo catequético. Na verdade, é se debruçar sobre a história, sobre a verdade e sobre a realidade que está posta. Né? E Exatamente. pelo que eu pude entender, me corrija se eu estiver errado, professora, o furo do alfinete, que é um nome simbólico, ele seria um pedacinho dentro de uma proposta lá, se fosse trabalhar com animagogia, se eu fosse fazer a formação da professora, por exemplo. Porque o furo do alfinete, ele simplesmente identifica onde estão os furos, mas ele ainda não tem. É por isso que cada convidado consegue robustecer cada vez mais a proposta do projeto. Ele vai entregando, né? Como se fosse a cada encontro um dicionário para dizer isso é isso, dar Sim. nome às coisas. Né? A gente se perde porque não Maravilha. sabe nomear, né? Totalmente. Nossa, muito, muito mesmo, sem dúvida. E aí, professor, o Augusto comentou aqui, nasceu com ictiose lamelar, uma condição rara que causa descamação da pele. Embora o início da minha trajetória tenha sido difícil, hoje lido melhor com a situação. Hoje sou muito feliz. Maravilha. E nós Veridiano vemos falou, muito isso, Hugo. Nós vemos muitas pessoas sem problemas graves, padecendo, com ansiedade, com depressão, com toda sorte de problemas, e pessoas que têm uma vida muito mais difícil, felizes. Então, assim, não é a facilidade da vida, não é o prazer, não é que tudo dê certo, digamos assim, né, a nível carnal, que vai fazer com que a gente seja feliz. É algo muito, muito mais profundo do que isso. É, de fato, esse conhecimento interior que a gente vem falando desde o início da live. Conhecer a si mesmo, de verdade, não aquele autoconhecimento que fecha o homem, né? Ah, já me conheci, agora o que é que eu faço? Não sei. Porque tem esse autoconhecimento também, né? Você fica ali se conhecendo, e muitos processos terapêuticos também são assim. Você fica ali se conhecendo, no final você não tem uma proposta que de fato vai te tirar desse lugar e te dê ferramentas pertinentes, individualizadas, isso aqui é muito importante. E às vezes muitas pessoas chegam para mim e falam, Marina, como que trata a depressão? Eu respondo, eu vou te dar uma resposta muito frustrante, eu não sei. Porque aquele paciente não é um depressivo, ele é uma pessoa, cara, ele é uma pessoa, entendeu? A depressão ali, se é que ela existe, a gente precisa investigar isso, é uma faceta, é um aspecto. Tem muito mais por baixo desse escombro. E a animagogia é justamente isso, é trazer isso à luz, sabe? É trazer a pessoa à luz. E assim, a categoria pessoa é uma outra coisa profundamente esquecida, Hugo. Profundamente esquecida pela psicologia moderna. Se você perguntar para qualquer teórico da psicologia o que é pessoa, ele não vai saber te dizer. Ele não sabe dizer nem o que é alma, que é o objeto do negócio. Imagina a pessoa. E assim, ser pessoa é algo de uma dignidade ontológica, estupenda, sabe? Ser pessoa, ser pessoa nos coloca na categoria dos seres espirituais. Imagina! De todo o universo material criado, só o ser humano tem espírito. Meu Deus, como que a gente vai esquecer esse negócio? Como que a gente vai colocar esse negócio debaixo do tapete e fingir que isso não está acontecendo? Não tem como. professora, eu vou para o bônus da nossa conversa, né? Porque a professora conseguiu desenvolver muito bem, englobando tudo que diz respeito ali à nossa conversa. Maravilha. Eu vou pular para o bônus, pode ser, professora? Pode ser, fica totalmente à vontade, Hugo. O que você tocar, eu danço. Então vamos lá. A animagogia ela pressupõe uma verdade sobre o ser humano, que a professora acabou de tocar, né? Em um Sim. contexto cultural marcado pelo relativismo, é possível conduzir a alma sem afirmar que existe uma natureza humana objetiva e um bem próprio dessa pessoa, né? Se a professora pudesse desbravar um pouco isso aí. Sim. É impossível você atender qualquer pessoa sem um critério objetivo. É impossível. E não dá para a gente viver sem afirmar que existe a verdade. Qual que é o problema, né? Principalmente com o boom das terapias aqui no Instagram. Desde quando o Ítalo meteu o pé na porta do Instagram, tirou só as blogueiras na Tailândia fitness, que era tudo que tinha no Instagram, as blogueiras fitness na Tailândia, ele meteu a porta e falou o seguinte: eu trabalho, seja forte e sirva, não enche o saco. Eu considero que o nicho da terapia no Instagram nasceu ali. Aí ele foi se desenvolvendo dentro desse aspecto que nós estamos falando aqui. E aconteceu muito ao longo desse tempo, Hugo,
das pessoas ouvirem assim: tem que buscar a verdade, tem que buscar a verdade, tem que buscar a verdade. E entenderem isso apenas a partir do aspecto teológico. Isso é um risco muito grave. E isto não é verdade. Porque aí surgem aquelas questões: ah, Marina, você faz uma terapia católica? Não, eu sou católica. A minha terapia não é católica. A minha terapia é do homem real diante de mim. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa colocar muito no seu lugar. E aí sim, é verdade que nós devemos buscar a verdade. Por quê? Porque o objeto do intelecto é a verdade. Então eu tenho a maior potência da minha alma, busca esse negócio o tempo inteiro, como um sistema de imã. Realmente, eu não preciso fazer esforço. Ele está ali o tempo inteiro buscando esse negócio. Só que essa verdade, gente, não é uma verdade teológica, não é uma verdade religiosa, não é uma verdade nesse aspecto. Olha só, qual é a verdade desta xícara? A verdade desta xícara é que ela foi feita para eu beber algo. Verdade é isso. Gente, onde que está a verdade? A verdade não está na nuvem. A verdade não é uma abstração. A verdade está na realidade. O trono da verdade é a realidade. Falei para vocês há pouco que o homem tem uma finalidade, certo? Esta é a verdade sobre o homem. Como que eu faço, Hugo, para acessar essa verdade? Eu preciso de um encontro místico com Deus para ele me contar a verdade de todas as coisas? Não, essa mística está nas minhas faculdades. Essa mística está no meu intelecto. Eu preciso permitir que esse intelecto atue para que, buscando essa verdade, eu consiga aderir, eu consiga entender que aquela coisa é. Vocês querem ver como esse processo é muito genuíno e muito simples? Quando a gente é criança, a gente vê uma bola pela primeira vez. Aí a gente aponta, né? A gente nem sabe falar direito, a gente aponta para a mamãe e faz. A mãe faz bola. Tá. Registramos ali, bola. Só que aquela bola, ela era desse tamanho vermelha. Aí daí amanhã eu vejo uma bola desse tamanho amarela. Ah, peraí. O que é isso? Porque não é igual aquilo que eu vi ontem. Mãe, bola. Amanhã eu vejo uma preta menorzinha. E daqui a pouco uma azul gigantesca. E daqui a pouco, e daqui a pouco, e daqui a pouco. Chega um momento que eu acesso a verdade sobre a bola. Ao final deste processo. Qual é a verdade sobre a bola? A verdade, gente, é sempre aquela característica que faz aquela coisa ser ela e não outra. Não esqueçam disso, porque é muito simples olhar desse modo. Ah, qual é a verdade sobre a cadeira? A verdade sobre a cadeira é que ela foi feita para sentar. Essa é a sua forma, essa é a sua finalidade, esta é a sua perfeição. Qual é a verdade sobre a comida? A verdade sobre a comida é que ela foi feita para me satisfazer, não para que eu como o triplo e fique gorda. Olha só, olha a perversão da comida. Essa é a verdade sobre a comida. Então a gente precisa ter um olhar para a realidade nesse sentido. Qual é a verdade sobre isso aqui? Qual é a verdade sobre isso aqui? Por que eu preciso saber isso? Porque se eu sei a verdade sobre aquela coisa, eu consigo dar a ela o que ela precisa para ser perfeita. O contrário é nefasto, porque se eu não sei a verdade sobre aquela coisa, eu fico dando toda sorte de maluquices da minha cabeça, achando que em um dado momento vai dar certo, e quando não dá, eu me frustro. Eu me pergunto, meu Deus, eu fiz tudo o que eu podia. Quantos casamentos acabam por as pessoas não saberem a verdade sobre o casamento? Meu Deus, eu fiz tudo. Eu tentei conversar mais. Eu trouxe uma terceira pessoa para a relação porque me disseram que ia dar certo. Eu viajei para Cancún e não deu certo. Por quê? Porque você não se atentou para a verdade sobre o casamento. Eu só consigo fazer uma coisa ser perfeita se eu sei qual é a verdade sobre ela. Qual é a verdade sobre ela? Por que que ela foi feita? Porque quando eu sei por que que ela foi feita, eu dou os atos relativos a isso aqui e não ao que eu acho. E aí a coisa começa a andar. Então, olha só, gente. Como que a gente vai atender gente? Como que a gente vai auxiliar as pessoas a chegarem em sua perfeição se a gente acreditar que cada pessoa tem uma felicidade diferente da outra? Vocês já viram alguém triste por conseguir comprar uma casa própria? Vocês já viram alguém feliz depois de assistir 10 vídeos de Xvideos no dia? Vocês já viram alguém triste depois de ter uma comissão maior no trabalho? Vocês já viram alguém triste no dia do nascimento do primeiro filho? Gente, a vida grita para nós que a verdade existe. A vida grita para nós que o homem tem uma estrutura própria.
que não se reduz às abordagens psicológicas. Poxa vida, o Freud traz um aparato psíquico totalmente diferente do aparato psíquico do Beck. Peraí, calma aí. O que é que eu faço diante disso? Aí vem o Rogers, no humanismo, e fala assim: olha, não importa o que as coisas são. O que importa é o que você acha delas. Peraí, Rogers. Então, nesse sentido, eu nem precisaria procurar uma terapia, confere? Porque, peraí, eu tô sofrendo. Aí eu chego lá pro terapeuta e falo: ó, tá acontecendo isso, me ajuda a organizar? Não, meu papel aqui é ser um mediador quase silencioso para que você se faça no seu próprio processo. Mas entenda, Rogers, eu tô sofrendo nesse próprio processo. Eu preciso de alguém que me dê um norte, né? Que integre as coisas em mim, que me organize. Não. Tem um vídeo no YouTube muito interessante, não é meu esse vídeo, que é o caso Glória. É a gravação do Rogers, o Rogers mesmo, atendendo uma moça chamada Glória. E quando você assiste, tem legenda, é bem tranquilo de assistir. Quando você assiste, você sai angustiado. Porque é a sessão toda a Glória dizendo: poxa vida, mas olha o que está acontecendo comigo. E ele, uhum, uhum, uhum. E aí, no final, ela mesma se elabora. É uma alta elaboração psíquica que Deus sabe se está certo ou está errado. E ela vai embora. Então, gente, se a gente considera que a verdade não existe, que tudo é possível e que tudo é subjetivo, daí a gente pode tirar a psicologia do catálogo de profissão. Na minha opinião, Hugo, para mim é automático. Por que eu vou procurar alguém para me ajudar a ver as coisas melhor se tudo é possível? Se tudo é possível, no final das contas, por que eu estou sofrendo? Já que não importa o que as coisas são, mas o que eu acho delas. Não faz sentido. Não faz. Muito bom. E para finalizar, né, para deixar isso aberto, porque eu já agradeço de antemão a disposição da professora em contribuir com o projeto. Existe, a professora falou, né, eles falam muito na psicologia da remissão, não usa a expressão cura, né? Sim. Existe cura sem conversão interior? Até que ponto o processo terapêutico exige não apenas a reorganização emocional, professora, mas também um realinhamento moral e existencial da pessoa com a verdade sobre si mesma? Olha só, essa é uma pergunta bem casca de banana, senhor Hugo. Por quê? Bom, falei para vocês, né? Eu sou católica, ok? E se sou católica, acredito que o catolicismo é religião verdadeira, por óbvio. Mas a minha terapia não é católica. Eu acredito veementemente e ensino isso aos meus alunos. Eu falo para eles sempre: olha, vocês não vão tocar em Deus se o paciente não traz Deus. Se o paciente traz Deus e ele quer algo nesse sentido, ok, vocês vão, porque quem dita o rumo da terapia é o paciente. A demanda ali vem dele. Mas se ele não disser nada. E aí, uma pergunta que aparece muito para mim, Hugo, dos meus alunos, das pessoas, é o seguinte: Marina, tem como falar de Deus na terapia sem falar de Deus? Porque todo cristão convicto, ele sabe que o fim último é Deus. E assim, a felicidade plena e verdadeira é em Deus. Eu não vou querer isso pro meu paciente, porque fica nessa coisa ambígua, né? Ah, tá bom, não vou falar, mas poxa, eu quero que meu paciente seja feliz. Como que eu faço? Falei para vocês, gente, que a verdade está na realidade. Deus é a realidade. Ah, tem a história lá do apóstolo Paulo, né? Que ele vai pregar para os gregos e ele não sabe por onde ele começa, e daí ele vê aquela estátua do Deus sem nome. E ele fala assim: olha, aqueles que vocês buscam aqui sem nome, agora eu digo o nome para vocês. Agora eu vou dizer para vocês quem é que vocês estão buscando. E o Antônio Rui Marim, no livro dele Perfeição Cristã, não é Perfeição Cristã o nome. Ah, esqueci. Teologia da Perfeição Cristã. No livro dele, Teologia da Perfeição Cristã, ele começa dizendo assim: existem cinco níveis de busca ativa de Deus, né? Digamos assim. Você começa no primeiro e você chega no último. O primeiro é o seguinte: você busca a Deus sem saber que está buscando a Deus. E aqui eu vou precisar ser categórica, tá? Eu tentei aqui ser o mais aberta possível com todas as coisas, mas aqui eu preciso ser categórica. Todo mundo está buscando a Deus sem saber. Todo mundo. Então, assim, todo ser humano tem um desejo de infinito. Até o ateu, né? Até o ateu. Ele está buscando Deus na matéria. Que coisa triste, mas é verdade. Então, assim, a gente tem uma sede de infinito. O que é que acontece? Algumas pessoas vão buscar esse infinito no dinheiro. Algumas pessoas vão buscar esse infinito no casamento, vão colocar todas as fichas ali. Algumas pessoas vão buscar esse infinito no trabalho, mas todas elas estão buscando a Deus. E o animagogo, ele tem de saber disso.
Isso é um item também muito importante e distinto, Hugo, da anamnese animagógica e da súmula psicopatológica animagógica, que é qual é o bem parcial que o paciente está absolutizando. Porque isso causa um sofrimento profundo. Gente, você procurar o infinito, onde o infinito não existe, Não cabe. traz efeitos terríveis para a alma humana. Então, cara, eu tô buscando o infinito no dinheiro. Cara, que maravilha. Quando o dinheiro falta, eu caio. Meu Deus, que terrível. Então, a gente precisa ter essa percepção. O paciente está buscando o infinito e um bem parcial. Que infinito é esse? Deus, minha gente. Olha, você pode dizer que não, você pode dizer que eu estou louca, você pode não concordar comigo. Mas ok, você vai atender o seu paciente sem entender isso aqui e isso vai trazer consequências. Tá tudo certo. Mas se você integra isso aqui ao seu juízo, você consegue ajudar muito mais as pessoas. Muito mais. Então as pessoas estão buscando isso. Eu me lembro de uma supervisão, onde a supervisionanda virou para mim e falou assim: Marina, eu estou atendendo um paciente totalmente materialista. Ele só quer saber de dinheiro. Ele sofre absurdamente porque ele queria ter uma Ferrari, mas infelizmente ele só tem um carro de 300 mil reais, que seria uma alegria para muitos brasileiros, né? E aí ele sofre, ele queria ter um apartamento melhor, ele queria ter não sei quantos mil na conta, porque isso dá uma falsa sensação de segurança, né? Segurança material. E eu queria mostrar para ele que a vida é mais do que isso. Eu queria mostrar para ele que a transcendência, etc, etc. Essa é a inclinação normal de um terapeuta, que entendeu que Deus existe e tudo mais. E é de boa vontade, mas está errado. Por quê? Eu sempre falo para os meus alunos, nós não podemos trabalhar algo com o paciente se o paciente não tem a forma psíquica daquilo ali. Se o paciente não tem a experiência sensível daquilo ali. Aristóteles falou para nós, nada chega no intelecto sem passar pelos sentidos. O conhecimento humano, ele é gradual e imediato. Deus, quando pensa, conhece. Os anjos, quando intuem, conhecem. O homem não. A gente vai descendo, né, nessa escala de conhecimento. O homem não. O homem, para conhecer, ele precisa abstrair as formas imateriais das coisas corpóreas. É totalmente diferente. Então, é um processo longuíssimo, imediato nesse sentido. Então, quando o ser humano ele está numa certa circunstância que ele não tem a forma psíquica para o terapeuta trabalhar, o que é que eu preciso abrir nele primeiro? Esta bendita forma psíquica. Essa experiência sensível. E eu falei para minha aluna, eu falei, sabe o que você tem que fazer com esse rapaz? Você tem que ajudá-lo a ganhar o maior número de dinheiro possível. Você tem que falar para ele, estou contigo, o que é que está te impedindo de ganhar dinheiro hoje? Ah, não consigo dormir direito, bora resolver esse negócio. Ah, porque eu tô muito cansado, bora resolver esse negócio. Quando ele conseguir resolver tudo, que ele tiver cheio de dinheiro, vai abrir no coração dele um vazio. Espaço. Agora você tem conteúdo psíquico para trabalhar esse vazio e orientá-lo à transcendência. Então veja, o terapeuta, o animagogo, Hugo, é este. Ele vê o quadro inteiro por princípio. Porque ele entende da alma humana. Que é objetiva, categorias objetivas. E aí, a partir disso, ele fala, ok, mas o meu paciente tem condição de olhar para isso que eu estou olhando agora? Ele tem as formas dentro dele necessárias para que eu consiga elaborar isso junto com ele? Esse paciente não tem, esse paciente acha que o dinheiro é o rei da vida dele. Eu vou falar de Deus para esse cara, eu vou perder meu tempo. E mais, eu vou perder esse paciente, que ele vai dizer, esse cara não me entende. Deus me livre, eu quero ganhar dinheiro, negócio de Deus. E vai embora. E aí, quando abre esse vazio, agora eu tenho que trabalhar com ele. E a partir disso, ele vai começar a perceber que ele estava errado. E a partir disso, ele vai, junto com você, nomeando esse vazio e reorientando a ação nele no mundo. Marina, então todo paciente tem que ser assim? Todo paciente tem que ter experiência sensível para que consiga trabalhar? Não. Lembra que eu falei para vocês? Bom, isso aqui é 95% dos casos, tá? Importante dizer. Mas tem o 5. Qual que é o 5? Falei para vocês, um paciente de muita autoconsciência. O paciente de muita autoconsciência, você consegue falar com ele de intelecto para intelecto. Por quê? Porque ele já tem um repertório, ele já tem um imaginário bem formado. Se você fala para ele uma coisa a nível intelectual que ele não alcançou ainda, ele organiza as imagens que ele tem para alcançar. Ok? Então, aqui a gente consegue fazer nesse sentido. Ou também no paciente de muita consciência, onde eu consigo, através de analogias, levar esse paciente de uma experiência psíquica a outra. Olha, lembra quando aconteceu tal coisa com você? E você vai ali. O que é analogia? Analogia quer dizer ligar por cima. Você vai mostrando o que há de igual, né?
Não, só quero fazer um complemento, professora, que Pode estava falar. rindo aqui comigo, que eu lembrei, a professora falou de analogia. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, né? Como eu já tinha uma certa intimidade, não estava tratando no setting terapêutico, eu fui no banco, usar o caixa eletrônico, e aí chegou ao meu lado a filha e a senhorinha, a mãe, né? Bem velhinha. E aí eu fiquei coringando, né? A forma como a mãe estava sendo tratada pela filha, né? Que ela não sabia mexer no caixa, não sei o quê, xingando. Aí, como eu conhecia, metido que sou, né? Aí eu peguei, virei para ela, ô professora, engraçado, né? Quando tu era pequeno, tu não sabia nem segurar a colher para botar a comida na boca, agora tu tá sendo impaciente com a tua mãe, tu não sabe apertar um botão numa caixa. Pegou o bagão. Então, quer dizer, eu trouxe para ela uma referência, né, da É realidade. isso que ela já tinha. Ela nunca passou pela experiência de não saber apertar um botão já idosa. Mas aí você traz uma experiência que ela já teve, traz uma analogia e aquilo faz um sentido para ela. É exatamente isso. E veja, Hugo, não dá para fazer isso se a gente não conhece a pessoa real e concreta diante de nós. Eu sempre falo para os meus alunos, não importa eles saberem tudo da animagogia, não importa eles ouvirem todos os sintomas, se eles não estão dispostos e de alma aberta a incorporar mesmo a narrativa daquele paciente. Essa é a coisa mais importante do sete terapêutico e é o que está mais em falta. Porque conhecimento a gente ensina. Agora, disposição e boa vontade tem que vir de fábrica. E se não vier, a gente tem que batalhar por esse negócio. Então, veja, se você sabe disso, mas se você não está ouvindo e você não intervém docilmente, aquele conhecimento não te serviu de nada. Que o conhecimento ele só serve quando ele está ordenado ao serviço. Se você só conhece, era melhor que nem tivesse conhecido. Gordura cerebral, né? É isso então, professora Marina. Marina Freitas esteve conosco hoje aqui no Furo do Alfinete, né, abrilhantando a noite e também robustecendo a proposta do projeto. Eu não sei se a professora já tem o livro que a professora ia fazer, não fez ainda? Nossa Senhora, eu tenho tantos projetos de livro. Tem um que está faltando só colocar as referências. Tem um que está faltando eu poder dar a última passada de olho, né? Eu também estou querendo escrever um livro de psicopatologia animagógica. Tem tanta coisa, mas com calma e paciência. Eu tenho 3 crianças pequenas, a gente chega lá. Está nativa ainda aquele que a professora manda no grupo do WhatsApp o vídeo sobre o De Anima do Aristóteles? Tá sim, nós estamos no vídeo 21. Hoje a gente publicou 21, são 30. Nós estamos fazendo, gente, no YouTube 30 vídeos, né? Onde a gente pega o De Anima do Aristóteles, esse querido aqui, tá aqui pertinho, tá sempre comigo, que parece tão inofensivo e pequenininho, mas tem um mundo aqui de dentro, gente, acreditem. E aí, justamente pelo desconhecimento dos próprios operadores, né, da possível ciência psicológica do que é a alma, eu recomendo, inclusive, que se vocês tiverem intimidade, sem intimidade não, por favor, porque pode parecer ofensivo, não é a intenção. Se vocês tiverem intimidade com um psicólogo, um terapeuta, perguntem para eles o que é a alma. E vocês vão ver o quanto que pouquíssimas pessoas vão conseguir dar uma resposta para vocês. Isso é absurdo, porque esse é o objeto da psicologia, certo? Então, pelo menos o objeto nós deveríamos entender de fato. E neste livreto aqui, de 2.500 anos atrás, o Aristóteles dá com precisão metafísica o conceito desse negócio. E ele explica, ele destrincha, ele mostra. Enfim, então, o que é que eu faço nesses 30 dias? Esse livro aqui tem 3 partes. Cada parte tem subpartes. Então, na primeira parte tem 5 partes, na segunda tem 12, na terceira tem 13, que totalizam 30. Então, cada vida eu trago o que o Aristóteles falou naquela parte, o que Santo Tomás comentou naquela parte. Santo Tomás tem comentários sobre o De Anima do Aristóteles, que já é bem mais robusto, vejam. São Tomás é, meu Deus do céu, uma coisa assustadora. E depois de falar do que Santo Tomás falou, eu explico qual é a perspectiva animagógica disso, né? Eu trago a questão mais especulativa a nível a nível teórico, perdão, de anima comentários, e no comentário animagógico eu trago mais essa questão prática, porque eu sei também que é uma dor do público, né, Hugo? Tá, isso aqui tá maravilhoso que São Tomás diz, mas como eu faço isso na prática? Isso acontece muito. Então é isso, estamos no vídeo 21 hoje, amanhã vamos pro 22, então no início da semana que vem a gente encerra. Os vídeos ficarão lá para sempre, tá? Então, e assim, o canal do YouTube está recheado de bom conteúdo para aqueles que desejam de fato ser excelentes terapeutas. Nós temos mais de 200 vídeos lá. Então, vale bastante a pena pegar o caderno, a caneta e caminhar. E uma última pergunta, não menos importante, professora. Além da formação na animagogia, está aberta a turma? Sim, na turma 2 eu abri inscrições em fevereiro, mas sempre entre uma turma e outra a gente deixa aberto. Eu não faço
publicidade ostensiva, né? Digamos assim. Mas toda vez que chega um aluno querendo entrar, a gente permite a entrada sem problema, porque eu não vejo nenhuma perda, né? Nesse sentido. Se ele consegue entrar e acompanhar o processo, e lá nós temos aulas gravadas e aulas ao vivo, porque eu percebi que as duas coisas são muito importantes para o conhecimento do aluno, né? Então, temos aulas gravadas menores, 40 a 50 minutos, com os nomes lá tudo bonitinho para você saber a ordem, o que é que você está procurando. E quinzenalmente nós temos aula ao vivo para integração da turma e a tirada de dúvidas. Então, sou bem ativa lá nas aulas, sou bem ativa lá no grupo. E nós estamos formando um grupo coeso maravilhoso de Animagogo. Já vi duas aqui, a Ju e a Veri, que são minhas alunas assim fiéis. E gostaria muito que nós tivéssemos o maior número de pessoas nesse projeto, porque não é sobre mim, gente, não é sobre o que eu acho certo, sabe? A gente falou sobre isso aqui, né? Sobre a verdade ser objetiva, a gente conseguir extrair essa verdade da realidade. Deus nos deu uma arma muito potente para isso, que se chama intelecto. Se não fosse para ser assim, ele não teria nos dado, né? Então, é importante que a gente estude essas coisas, se familiarize com essas coisas, porque a Leane também está aqui, ó, dando tchau da primeira turma. Porque, gente, os nossos pacientes estão em sofrimento. E se a gente não consegue extrair a verdade sobre a realidade, sobre o homem, sobre o sofrimento, a gente não consegue ajudar ninguém de maneira alguma. Às vezes, os sintomas melhoram, mas às vezes eles voltam piores do que eles estavam, justamente porque não fomos assertivos, agimos conforme o senso comum e achamos que tudo pode ser, de qualquer modo pode ser, e mais do que isso, confundimos muitas vezes prazer com felicidade. E até uma coisa que eu falo, eu tenho um curso chamado o Santo Tomás Terapeuta, que é onde a gente estuda os itens da Suma Teológica afetos à antropologia. E eu falo lá assim, que é engraçado, porque existe um prazer intelectual, né? Digamos assim. Eu falei das paixões da alma, né? O prazer, o deleite é uma paixão da alma. Só que quando esse deleite ele é experimentado pela parte superior da alma, ele se chama alegria. Então, veja, prazer é uma coisa, alegria é outra. E o que é que acontece? Às vezes os pacientes, eles vêm no processo de ordenamento com o animagogo e eles chegam no processo na clave do prazer, né? No busco o que é gostosinho e rechaço o que dá trabalho. Não quero sofrer, quero só me sentir bem. E ele vai no processo de ordenamento e ele vai ascendendo, ele vai melhorando, ele vai buscando bens superiores, ele vai colocando o irascível na parada e tudo mais. E aí chega um momento que ele vai lá e faz uma coisa difícil, que ele não tinha o hábito de fazer antes, né? E ele não sente o prazer. É como se o prazer tivesse deixado um oco, porque ele não está mais vivendo conforme o prazer. E aí o que acontece? Quando esse prazer deixou um oco, o paciente volta frustrado. Ele fala assim: poxa, Marina, você falou que eu ia conseguir, que ia ser legal, que a realidade ia me dar um retorno, que eu ia fazer um negócio difícil, não senti nada. Olha a importância de eu conhecer a estrutura objetiva do homem. Criatura, é porque o que você sentiu foi alegria. Nossa, Você não estava invertido. acostumado. Você não sabe Invertido. nem o que é isso. Você tava preparado para aquela descarga de dopamina. Pá. Aí a descarga não veio, você faz, ué, mas só que tinha um negócio lá mais silencioso. Você não reparou. O nome disso é alegria. O nome disso é respeito por si mesmo. Você sentiu que você é capaz. Só que na ausência do estímulo maior, o menor não pode ser identificado. Todas as vezes que isso aconteceu comigo, enquanto terapeuta, Hugo, o paciente fez: meu Deus, é verdade. Se eu não conheço a estrutura objetiva do homem, eu não consigo mostrar para ele que aquilo que ele deveria sentir, como que eu sei que ele sentiu, Hugo? Porque faz parte da estrutura ontológica do homem. Toda vez que eu experimento um deleite a nível superior, ou seja, quando eu atinjo um bem difícil, eu experimento alegria. E eu tenho que saber isso. Porque quando eu digo que meu paciente tem sim, estava lá, olha só, ele se entende um pouco mais, isso dá força para ele continuar, e ele ainda olha para mim com mais autoridade e fala: a Marina sabe o que ela está fazendo. Então é isso que a animagogia tem a entregar. É, de fato, esse conhecimento profundo do que é o homem para que a gente consiga levar todo e qualquer paciente, porque todo mundo tem alma, e a alma opera do mesmo jeitinho para a felicidade. Fantástico, professora. Até porque a gente hoje vive uma sociedade chamada a nação dopamina, né? Essa coisa dopaminérgica, né? E a gente desaprendeu como é que reconhece a alegria, né? Dentro do nosso coração. Total, total, E aí total. some, né? Porque a alegria, o deleite verdadeiro, né? Ele vem dessa realização a nível superior. E aí eu tive um insight, desculpa a divagação aqui, é quando diz lá o salmista, né? Que a alegria do Senhor é a nossa força, né?
Ou seja, né, essa alegria está tá alocada dentro da alma imortal, né? Exatamente isso. E aí, quando a gente começa a operar a nível de alma imortal, aí a gente está sendo verdadeiramente humano, porque a gente foi feito para isso. A gente foi feito para durar. A gente foi feito para sempre. Por que que a gente vai ficar perdendo tempo com essa coisa efêmera que entrega no máximo prazer e um prazer tão fluido, né? Que vai e volta. Enfim. Olha, gente, o prazer não é um mal, tá? Pelo amor de Deus. Se fosse um mal, ele nem seria uma paixão da alma. Mas ele precisa estar no lugar certo. Deus nos deu prazer porque ele queria que a gente sentisse, mas ele precisa ser ordenado. Cada coisa no seu lugar. Por isso que eu digo, a animagogia não quer excluir. A animagogia quer integrar, quer ordenar, colocar cada coisa no seu lugar. Por quê? Porque a Marina acha bonito? Não. Porque eu quero que todos nós sejamos felizes. É isso aí, abraço, Veridiana. Eu falei, a professora sabe mesmo o que está fazendo, sou testemunha. É isso, Rogério, um professor, eu beijo. agradeço. Eu só tenho a agradecer sim, Maravilha. do meu coração, que tudo lhes vá bem aí, né, nessa empreitada. Eu venho acompanhando ali o trabalho da professora, fantástico. Não deixe de acompanhar o canal da professora lá no YouTube, que o Augusto fixou aqui, ó, Ele colocou, foi. marina.freitas, né, arroba E qualquer marina.freitas. coisa que precisarem, gente, estou à disposição, tá? Podem falar comigo. Quiserem ser terapeutas, quiserem ser animagogos, quiserem tirar dúvidas, eu estou aqui para isso. Eu sempre falo para os meus alunos, gente, se a gente tiver 100 animagogos bem formados, a gente vai fazer um trabalho gigantesco, porque se um atende 20 pessoas, cada pessoa dessa tem uma família que impacta o marido, que impacta o filho, que impacta o colega, que impacta o chefe. Olha que grande maravilha para o bem a gente pode fazer. Agora, por primeiro, a gente precisa assumir um compromisso pessoal. Um compromisso. Eu sempre falo isso para meus alunos, Hugo, que a nossa primeira coisa tem de ser um compromisso pessoal de obediência. Obediência é o quê, Marina? Tanto que eu falo que a obediência é a mãe da saúde mental, né? E às vezes as pessoas não entendem. Obediência é o quê, Marina? É o que a gente foi feito para ser. Foi o que a gente conversou aqui a live inteira. É uma obediência ontológica. Porque eu falei sobre o nível de autoconsciência, né? Autoconsciência é saber o que eu sei. Mas existe uma autoconsciência muito mais alta, desculpa a redundância, que é saber o que eu sou. É essa consciência ontológica. Quem eu sou? O que eu fui feito para ser? Na verdade, é sobre isso. Para que, de novo, a gente possa nos dar propriamente esses atos humanos. E não de cadeira, e não de mesa, e não de gato, e não de ratinho, Skinner. Pelo amor de Deus. De gente, para que nós sejamos cada vez mais humanos. Muito obrigada, Hugo, pelo convite. Foi uma maravilha. Assim, isso aqui é um tema que, se deixar, eu falo, falo e falo. Eu sou muito feliz, eu sou muito realizada fazendo esse trabalho que eu faço, de verdade. E qualquer coisa que precisar, estou por aqui. É só me chamar. Obrigado, então, professora. Contem comigo, contem com a professora, com o projeto. Não deixe de acompanhar as redes e o trabalho da professora. A todos que estiveram aqui conosco, Dani, Augusto, pessoal também da formação. Forte abraço, uma ótima semana e fique com Deus. Obrigado, professora. Nada, Hugo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Boa noite. Valeu.